A atividade desta manhã consistirá na condução da mesa temática número 2, cujo tema é a temática climática e a defesa. No primeiro bloco, com duração de 60 minutos, o professor doutor Henrique dos Santos Pereira, do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, abordará o tema a relação das mudanças climáticas com o aumento dos desastres naturais e seus impactos para o Estado brasileiro. Bom dia a todos e a todas. Muito obrigado pelo honroso convite. Eu venho de Manaus, a sede do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, que é uma unidade de pesquisa vinculada ao Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu sou Henrique Pereira, originalmente professor titular da Universidade Federal do Amazonas e para o exercício do cargo da direção do INPA cedido ao MCTI. Esse é o título que nós combinamos, eu e os nossos organizadores, a relação da mudança climática com o aumento dos desastres naturais e seus impactos para o Estado brasileiro. Tem muitos tópicos, mas eu vou me manter fiel ao tempo destinado a essa apresentação. É necessário apresentar, inicialmente, a abordagem, o que eu chamo de a mudança teórica, a teoria da mudança da climática ambiental, ou seja, a origem e como isso procede. Examinarmos na escala global a tendência da evolução desse tipo de ocorrência, e aí trazendo mais para a questão do tema central desse evento e que une as nossas organizações é a questão da defesa. E aí, então, a proteção das populações e dos patrimônios. Sobre isso, dentro desse ciclo de atuação da Defesa Civil, eu vou destacar a fase da avaliação do risco, que é onde eu trabalho como pesquisador dessa área, contribuindo para a construção de modelos preditivos e de distribuição e ocorrência dos eventos. Eu vou usar o caso da minha cidade, Manaus, para lhes apresentar um pouco dos estudos que vão sendo conduzidos em cooperação entre a Universidade, o INPA, a Universidade Federal, o INPA e a Defesa Civil, especificamente apresentar-lhes os dados já recolhidos sobre os alagamentos, que são bastante frequentes. Também trazer-lhes a questão do aquecimento e da mudança do padrão térmico e o impacto na saúde a partir de um estudo sobre o conforto humano, térmico e o transporte público em Manaus. Sobre as tendências nacionais, eu trago os dados que são colhidos pelo sistema de defesa, e aqui a gente tem a possibilidade de avaliar dimensões como o número de afetados, o tipo de ocorrências e também os prejuízos públicos e privados. Eu termino falando muito brevemente sobre a questão da coordenação civil-militar em ações de respostas e trazendo os últimos dados elaborados aqui pelo Instituto Miramatos da atuação das Forças Armadas em defesa e proteção das populações afetadas atualmente com os eventos de enchentes no estado do Rio Grande do Sul e algumas conclusões breves. Então, essa é a nossa teoria de mudança. São as atividades humanas, como a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento, que vem aumentando a concentração de gases de efeito estufa na atmosfera, e essa mudança na composição química da atmosfera desencadeia o fenômeno do aquecimento global, que é a exacerbação da capacidade de aquecimento, ou seja, do efeito estufa. Esse aquecimento global é a força, é a energia que movimenta, que causa mudança no clima. Nós estamos falando aqui mesmo no singular, porque nós estamos falando do clima global. Essa mudança climática global desencadeia também mudanças na variabilidade, nos padrões dos climas regionais. E aí é o que nós sentimos em cada região, em cada cidade. E aí temos, impulsionados por essa mudança no clima, a ocorrência dos eventos incomuns, como preferem alguns autores, mas também no discurso mais que a gente encontra no dia a dia, no diálogo com a imprensa, com a sociedade, os eventos extremos. E aí, então, esses eventos extremos provocam impactos e provocam prejuízos. Essa ilustração eu atualizei recentemente, tem a média da temperatura da superfície de todas as estações meteorológicas, então aqui é um registro inequívoco desse fenômeno, né, da alteração do padrão, por exemplo, da temperatura, que nós conhecemos como aquecimento global.
ano após ano, essa temperatura média global da superfície terrestre, da superfície dos oceanos, vem aumentando. E nós já estamos muito próximo daquilo que já era considerado o limite máximo pelo Acordo de Paris. Vou lhes apresentar um estudo breve. Esse foi feito numa uma unidade de conservação estadual próxima a Manaus, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável do Rio Negro. Foi uma tese de doutoramento do nosso programa de Ciências Ambientais. A RDS fica na margem oposta da cidade de Manaus, em Rio Negro, então não é muito distante de Manaus, mas é uma área protegida com uma grande cobertura florestal e, ainda assim, onde moram populações de agricultores, populações tradicionais da região. Essa é a sede da reserva. Nesse estudo, nós comparamos a percepção dos moradores, dos agricultores, com os registros meteorológicos. Naquele gráfico de cima, nós temos a temperatura que seria a temperatura mínima diária. A região, invariavelmente, ocorre no período da noite, da madrugada. Então, naquele primeiro gráfico de cima, percebe-se que a partir dos anos 2000, nós deixamos de ter aquelas noites agradáveis. Podem acreditar, em Manaus, tempos atrás, nós sentimos frio à noite. Também a temperatura máxima que se observa durante o dia, nós registramos aqui no gráfico de baixo o número de dias com temperaturas acima do percentil 90, ou seja, acima de 35 graus de temperatura máxima. E, de novo, não é fácil concluir que nós estamos vendo essa aceleração desses extremos. No gráfico de cima da área direita, nós perguntamos aos moradores se eles entendiam que estava havendo um aumento, seja na precipitação, seja quantidade, intensidade e frequência das chuvas e da temperatura. E para a grande maioria dos nossos respondentes, a percepção é de que nós temos mais chuva, temos mais dias quentes. Na região, nós temos um termo, numa meteorologia local, chama-se quentura, que é aquela sensação de um calor exacerbado junto com muita umidade. E é o que os agricultores nos falavam. Por causa disso, eles estão alterando completamente todas as suas rotinas e com grandes prejuízos. Porque, por exemplo, trabalhar na roça nas primeiras horas do dia era um trabalho suportável, confortável, que não é mais possível. Então, agora eles estão indo trabalhar na roça às 5 horas da manhã. É um comportamento completamente diferente do que era observado, né, gerações após gerações. A seguir, apresentarei as tendências na ocorrência desses desastres naturais na escala planetária. Nessa ilustração, em azul, estariam registrados o número de eventos de enchentes ou inundações. O gráfico com a cor roxa lilás, das tempestades, as chuvas intensas. Em tijolo vermelho, os terremotos, e em amarelo ocre, as estiagens. Nesse gráfico também é fácil concluir que, pelo menos para os eventos de enchentes e inundação e para os eventos de tempestades, as chuvas intensas, a tendência nos últimos anos, a partir dos anos 2000, também é essa aceleração. Então, aquilo que a gente vê lá na escala local, na Estação Meteorológica de Manaus, também se observa nessas tendências desses eventos provocados, seja pelo risco geológico, climatológico ou hidrológico. Cada um desse tipo de desastre natural provoca prejuízos na esfera privada, e a gente tem aqui uma ilustração que nos mostra que, por exemplo, para a agricultura, que é o primeiro gráfico pizza superior, em azul, nós vemos então que a maior parte dos prejuízos para a agricultura advém das enchentes, e é algo que a gente vai verificar também no Atlas brasileiro. Para a criação de animais, a pecuária, as estiagens são mais graves porque elas reduzem a oferta da pastagem, alimentos, então os animais perdem peso e os prejuízos são maiores na pecuária. Para a aquicultura e a aquacultura, tanto as tempestades como as enchentes são as principais causas dos prejuízos econômicos, porque provocam o transbordamento dos viveiros, dos reservatórios, e aí a destruição dessas infraestruturas ocasiona um prejuízo econômico. E principalmente agora, para o manejo florestal, para a silvicultura, são as tempestades, né, que ocasionam ventos muito fortes, causam tombamento das árvores, e aí há prejuízo para a atividade da produção de árvores, a silvicultura. Esse é o ciclo de atuação da defesa, e, como eu lhes disse, a minha atenção como pesquisador e colaborador das operações é
na área da avaliação de risco, estão no início ali da gestão do risco. Essa fórmula nos ajuda a compreender as duas componentes principais, né, a equação do risco como forças motoras, essa probabilidade de uma ameaça, e aí nós poderemos posicionar os eventos incomuns, as chuvas, as tempestades, as inundações, e compondo ainda esse risco, a outra componente, que é a do local, do ecossistema da cidade, é a vulnerabilidade. E aí somam-se tantas vulnerabilidades ambientais, como também as vulnerabilidades sociais. Inversamente proporcional ao risco seria a nossa capacidade de gerenciamento, que é exatamente onde atuam vossas senhorias. Trazendo o caso da minha cidade, Manaus, o alagamento é um tipo de desastre natural recorrente. Nessa parte do estudo, nós trabalhamos com aqueles registros de ocorrência que são geridos pela própria municipalidade, ou seja, eles não desencadeiam a pedido de ajuda e de respostas nem do ente estadual, nem do ente federal. Então, são acidentes de um primeiro nível, microacidentes, podemos dizer assim. Mas são muito recorrentes e, obviamente, também, se nós somarmos os pequenos prejuízos que cada um desses microacidentes causa, nós vamos ter um volume também muito grande de perdas de propriedade, pessoas que sofrem danos, inclusive há uma relação com a saúde pública. O que nós fizemos em colaboração com a Defesa Civil Municipal foi preparar e georreferenciar uma base de dados que vinha sendo trabalhada de modo artesanal, vamos dizer assim, de modo precário pelos registros da municipalidade. Nós trabalhamos durante meses para corrigir cada um desses 11.000 registros, então aí estão representados todas as ocorrências registradas nessa ilustração em Manaus durante o período de 2002 e 2022. Desenvolvemos esse material já todo georreferenciado e, a partir daí, a Defesa Civil agora trabalha já numa base de dados georreferenciada. Mas veja, essa informação até então existia apenas no computador da Defesa Civil, e agora há uma possibilidade das outras organizações da própria Defesa Civil fazer um uso mais estratégico dessa informação. Apenas um zoom, dá para perceber, né, que esse tipo de evento se concentra em determinadas regiões da cidade, e agora o nosso trabalho nos próximos anos é desenvolver um modelo multivariado que permita, inclusive, alguma capacidade preditiva para melhorar a nossa capacidade de resposta e preparo. Nessa imagem, nós temos a sobreposição do mapa de Manaus com as áreas suscetíveis de risco de inundações e deslizamentos. Com a ajuda do professor Tássio, nós localizamos aí as organizações. Elas estão posicionadas em áreas que não têm o risco de alagamento, mas estão na orla da cidade, então aí a gente tem o fenômeno das terras caídas, o deslizamento. Baseado na série histórica daqueles dados que foram possíveis ser organizados, aqui estão as ocorrências mensais de deslizamento, ou perdão, de alagamentos agora em Manaus, e observa-se que ela segue, como era esperado, né, a variação média da precipitação mensal também. O primeiro trimestre e o segundo trimestre são mais chuvosos, então há um número maior de alagamentos, e passando pela estação semi-seca em Manaus, que é julho, agosto, setembro, com a redução desses fenômenos, e depois uma aceleração, né, no quarto trimestre. Essa ilustração com os gráficos de caixa apenas mostram claramente a tendência dos alagamentos a seguirem a distribuição das chuvas na cidade. Isso é praticamente óbvio, mas isso é importante porque nós sabemos, então, de antemão, em que período do ano esses fenômenos se concentram, então é possível planejar, né, para um cronograma, preparar os meios para agirmos com mais intensidade, porque é sabido que essas ocorrências serão mais frequentes em determinada época do ano. Bom, tentando já agora construir alguma inteligência preditiva, nós fizemos essa análise simples. Aquela linha em vermelho significa a média de pelo menos um deslizamento em Manaus, e as barras representam o volume de chuva acumulado nos últimos 7 dias. Então, com essas duas informações, já podemos dizer que se em Manaus houver uma chuva
acumulada dos últimos 7 dias, da ordem entre 80 e 100 milímetros, é seguro, exceto que em algum lugar da cidade haverá um deslizamento. Então, dessa maneira, é possível ir acompanhando a previsão do tempo e os registros dos dias anteriores, também saber, né, que nós estamos nos aproximando desse risco 100% de ocorrer o fenômeno. Não é só a chuva em excesso, ou seja, não é apenas o risco hidrológico, mas também o risco climatológico. Com o aquecimento, com o aumento da temperatura nas cidades, nós estamos observando também um impacto na saúde. Imagine, então, a jornada diária de um trabalhador, de uma trabalhadora, que depende do transporte público. Boa parte do seu dia, ele e ela estarão expostos, né, ou num ambiente completamente a céu aberto, ou sob o abrigo de uma parada de ônibus. Então, nós fomos entender como está essa experiência do conforto térmico para esse usuário do transporte coletivo em Manaus. A primeira referência foi calcularmos o índice de desconforto humano para, por exemplo, nesse caso eu trouxe aqui para o período que nós chamamos de verão amazônico, que é aquele trimestre mais seco, com menos nebulosidade. Então, o resultado também é bastante preocupante. Eu fiz constar no gráfico aquela isoclina de 80, que é exatamente o limiar do que é considerado já um índice para a faixa do estresse devido ao calor. Então, já vão sentir o desconforto mesmo intenso e até com repercussões na saúde da população. Então, quem ainda não visitou a nossa cidade, se demorar mais tempo, provavelmente vai chegar numa cidade em que o ano inteiro, todos os anos, já serão dias acima de 80% do índice de desconforto humano. Bom, sobre a estrutura de transporte coletivo, só para que entendam que a maioria dos pontos de parada de ônibus em Manaus não tem sequer abrigo, alguns têm, alguns estão sombreados e outros não. Então, nós estudamos esse conforto térmico usando câmeras infravermelho. Na imagem sem sombreamento, quanto mais intensa a cor, mais quente é aquela superfície. Então, na esquerda está sem sombreamento. Você percebe que as pessoas que estão dentro da parada de ônibus, estão com essa cor mais clara, amarela, estão com uma temperatura tão elevada como o exterior do abrigo. Quer dizer, você imaginaria estar abrigado e confortável sob o abrigo, mas nessa estrutura, numa área, num ponto sem sombreamento, você, na verdade, sentirá mais calor. Do lado oposto, na legenda com sombreamento, observa-se que o interior do abrigo, cores mais escuras, portanto, essa temperatura é mais amena. Não foi nenhuma descoberta, nenhuma novidade, mas reforça, né, a necessidade das estruturas verdes e que o sombreamento e a arborização das cidades é extremamente importante para o conforto de todos. Falar agora, então, das tendências na escala nacional. A fonte de dados é o Sistema Integrado de Informações sobre os Desastres, o S2ID, não precisa explicar muito, mas eu selecionei algumas informações que me parecem bastante importantes para entendermos essas tendências. Nessa primeira ilustração, seriam os registros, os protocolos, quando os governos municipais e estaduais registram e pedem a atuação do governo federal. Então, observamos que, ao longo da série histórica, são exatamente os eventos de a faixa maior é de estiagem e seca. Isso quer dizer que é esse tipo de desastre natural que mais tem registros no sistema. Seguido depois de enxurradas, a cor vinho, e depois, na cor verde escura, as inundações. Aqui nós estamos vendo, de novo, a mesma fonte, mas agora o número de afetados, que nos dá uma ideia da dimensão social desses eventos. E aqui, em primeiro lugar, novamente, a estiagem seca. Então, quer dizer que no nosso país, o maior número de indivíduos são afetados por esse tipo de desastre. Eu vou ver daqui a pouco exatamente aonde isso acontece com essa maior frequência. É na região Nordeste, onde está o semiárido brasileiro. O semiárido brasileiro engloba 9 estados, são 1.262 municípios, com 27 milhões de habitantes, e essas são informações de uma outra unidade de pesquisa do MCTI, o Instituto Nacional do Semiárido. Ele tem 12% do território brasileiro, é uma região também de uma riquíssima diversidade biológica, e ali é
um local brasileiro, né, um bioma brasileiro, se a gente considerarmos aqui, então, também a questão do bioma da Caatinga, o de maior vulnerabilidade à mudança climática. Tanto é que, pela primeira vez, né, em território nacional, foi registrado um clima árido. Trabalho do INPE, com outras organizações brasileiras, essa é uma notícia recente. Então, uma comparação, aqui nós estamos falando mesmo de clima, uma série histórica de pelo menos 30 anos, então a gente está comparando aqui dois intervalos de 30 anos, mapa da direita e mapa da esquerda, e ali bem no centro do polígono da seca, ou seja, do clima árido, do clima semiárido brasileiro, o registro de um clima árido. Então, isso realmente é preocupante e já era algo previsto, né, que essa região se tornaria. Mas se olharmos o conjunto de todo o mapa, as outras cores, o amarelo, vermelho, amarelo, progredindo para as cores mais frias, se você perceber bem, o Brasil inteiro tem avanço nessa característica climática da aridez, inclusive na região amazônica. Hoje já está desenhado um padrão, né, bipolar. O sul da região amazônica vai encaminhando para um clima mais seco, com uma estação seca prolongada, e o norte da região com mais chuva. Então, muito provavelmente, essa tendência se mantém e nós vamos ter climas completamente diferentes na região amazônica muito em breve. Bom, falando então do Nordeste, aqui fica patente que aí é nessa região onde se concentram os eventos de estiagem seca e onde estão o maior número de pessoas afetadas. Esse é o gráfico em que eu selecionei apenas os estados da região Nordeste. Bom, mas a estiagem, as temperaturas elevadas não estão restritas apenas a esses eventos muito frequentes e de grande impacto na região Nordeste. A Amazônia também já sofre consequências desse tipo de desastre natural. Essa imagem é o conhecidíssimo Encontro das Águas, a união do Rio Solimões, o encontro do Rio Solimões com o Rio Negro, bem próximo a Manaus, na verdade, as margens, Manaus está à margem do Rio Negro, e aqui uma imagem próxima à cidade, dos dois rios, num período normal, de uma cheia normal, e aí a estiagem do ano passado, que foi uma estiagem recorde, realmente, desde que há registros sobre o nível do Rio Negro, não havia sido registrado um nível tão baixo assim. Chega a ser quase que inimaginável dois dos maiores rios do mundo praticamente virarem córregos d'água. É absolutamente assustador. Quem já foi a Manaus, se for no período da cheia, precisa fazer um exercício mental para pensar toda aquela água simplesmente desaparecendo. O planeta tem a mesma quantidade de água, isso não muda, nós não sabemos de onde ela veio, continuamos sem saber, mas isso quer dizer, se a água não está ali, ela está alhures. E é isso que acontece. Nós estamos falando aqui agora de novo na escala brasileira e indo para o campo dos prejuízos. Esses são os prejuízos públicos calculados a partir da informação dos estados. E na esfera pública, os prejuízos se concentram no dano aos sistemas de abastecimento de água, essa cor azul. Então, quando há inundações ou quando há chuvas intensas, esse tipo de infraestrutura, quer dizer, o fornecimento de água é onde há o prejuízo em maior número. Tanto é por causa do desabastecimento e depois, obviamente, no esforço de recuperação. Nós estamos falando agora da esfera privada, e para os desastres naturais no Brasil, esses prejuízos na esfera privada, dentre as atividades comerciais, atividades empresariais, é a agricultura e a pecuária, que sofrem os maiores prejuízos. Isso advém tanto da estiagem, como a gente viu nos primeiros gráficos, por causa da perda da alimentação, das pastagens que perdem qualidade, e dos eventos hidrológicos extremos, como chuvas e inundações, a destruição das infraestruturas da agricultura, como, por exemplo, o alagamento dos campos de produção. Caminhando mais já para o final, essa imagem aqui nos dá uma síntese e um alerta importantíssimo, é que também não resta dúvida, né, que os desastres se tornam mais frequentes e mais intensos e numa proporção de crescimento exponencial o número de afetados. Mais brasileiros e brasileiras, ano após ano, se tornam vítimas, têm prejuízos causados por esses eventos, chamados desastres naturais, mas a gente tem que ter clareza que são por causa das intempéries, mas obviamente estão associados a atividades humanas. Falar da coordenação, não é um público que precisa de muito esclarecimento sobre isso,
mas é mais porque essa parceria das organizações é muito importante, como inclusive o convite que fizemos ao Comando Militar da Amazônia para vir ao INPA. Eles estarão conosco na Semana do Meio Ambiente, fazendo uma exposição, e isso é importante que as organizações civis e as organizações militares conheçam muito bem suas capacidades, suas missões, para que a gente possa planejar e agir em conjunto para a proteção da natureza das populações brasileiras. Esse é um resumo, eu obtive isso de uma fonte oficial, né, do volume de recursos e atividades já mobilizadas em socorro às populações afetadas no Rio Grande do Sul, e agora já um trabalho feito aqui no Instituto Meira Matos, com esses dados de que o efetivo mobilizado para agir em socorro àquelas populações conta principalmente com componentes das Forças Armadas. E destaque aqui o Exército Brasileiro. Essa é uma ilustração que mostra, um infográfico que mostra aqui os afetados, a dimensão humana desse desastre. Ali percebe-se claramente na região metropolitana de Porto Alegre, onde estão as áreas afetadas e a maior concentração populacional, e aqui o tipo de dano humano entre os diversos municípios, a cada município, como estão distribuídos. Isso é uma informação que um dado que é transformado em informação e retornado para o planejamento das ações. Então, as minhas considerações finais para esse tema são que há uma tendência no aumento das ameaças climáticas, e esse aumento na frequência e intensidade dos desastres naturais decorrem desses eventos climáticos incomuns, que não há dúvida de que o número de afetados aumenta, inclusive no nosso país, de maneira acentuada, eu diria exponencial, assim como também proporcionalmente os prejuízos na esfera pública e privada, e que muitos desses eventos agora, por sua intensidade, superam e em muito a capacidade de resposta, por exemplo, dos governos locais. Isso está acontecendo em todo o país, praticamente em todas as cidades. Então, as prefeituras, as defesas civis estão se tornando incapazes, né, por causa da quantidade de meios que tem, que mobiliza, de atender essas emergências. Então, será necessário cada vez mais uma ação coordenada. Nós precisamos aperfeiçoar a gestão de risco com a previsão de ameaças. Isso é onde nós entramos, é onde o INPA entra. Nós estamos somando esforços com várias autoridades científicas e de defesa para tentar termos essa capacidade de prever esses eventos, como, por exemplo, nós já estamos nos preparando para uma próxima grande estiagem seca na Amazônia Ocidental, porque os modelos climáticos já apontam para isso, e meteorológicos também. Nós temos que melhorar e apoiar cada vez mais a ação dos governos nacionais e, obviamente, para comandar, para organizar a atuação de tantas organizações, será necessário um esforço para superar os desafios dessa coordenação civil-militar na preparação respostas às catástrofes. Muito obrigado.